Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Quando vier o defensor que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Eu vos disse estas coisas, para que a vossa fé não seja abalada. Expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que aqueles que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Agirão assim, porque não conheceram o Pai, nem a mim. Eu vos digo isso para que vos lembreis de que eu disse quando chegar a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, nós vemos a continuação deste Evangelho que já vai nos levando a nos preparar para a festa de Pentecostes. E hoje o próprio Cristo mesmo nos diz, quando vier o defensor que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. Diante do contexto do Evangelho, Jesus nos fala das perseguições, nos fala dos martírios, quantas e quantas pessoas, santos e santas de Deus, derramaram o seu sangue ao longo destes 2000 anos de história da igreja. E Jesus já vai preparando os seus discípulos e ele nos avisa: eu vos disse tudo isso para que quando acontecer, acreditais em mim. Portanto, meus amados irmãos, fazendo uma síntese deste Evangelho, nós podemos perceber que nós que somos fiéis, ou almejamos a fidelidade, buscando trilhar diariamente um caminho de santidade, um caminho de verdade, um caminho de fidelidade à verdadeira Igreja de Cristo, nós também seremos perseguidos. Mas Jesus nos fala que enviará o seu defensor, o Espírito Santo, o Paráclito. Mas também nos avisa: expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que aqueles que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. A Igreja de Cristo, primeiramente, foi perseguida pelos judeus, depois pelos pagãos, que não acolheram o nome de Cristo. E hoje são diversas situações onde a Igreja de Cristo continua sendo perseguida. Por quê? Porque a verdadeira Igreja de Cristo contém a verdade que liberta, o próprio Cristo, o pão que alimenta a nossa alma, Jesus eucarístico, a palavra de Deus, o magistério. E hoje nós somos detentores da verdade e nadamos contra as correntezas deste mundo. E porque somos detentores da verdade, nós seremos perseguidos, tentarão nos calar, derramarão o sangue daqueles que permanecem fiéis a Cristo e continuará sendo derramado. Mas, no momento certo, na hora certa, virá o defensor. Não precisamos dizer nada a nossa, vamos dizer assim, como num tribunal, em nossa defesa, porque o Espírito Santo falará em nós e por nós. Até mesmo o martírio é uma graça dada para aquele momento. Não é assim uma vocação ao martírio, eu quero ser mártir. Veja o exemplo de Santo Antônio de Pádua, São Felipe Neri, almejavam ir em missão e ser mártir,
mas Deus os conduziu em outro caminho, assim como fez com São Paulo. No sábado nós vimos que eles queriam ir para um outro lugar, mas o Espírito Santo incomodou e os levou para uma outra cidade, onde hoje nós vemos o fruto da obediência, a partir da obediência de Paulo, a conversão daquela mulher na beira do rio, lavando roupa, e de tantas outras pessoas. Portanto, meus amados irmãos, nós estamos vivendo sim um tempo difícil. Um tempo que gera em nós saudade daqueles que são mais próximos de nós. Por exemplo, eu sou muito apegado à minha família. Eu amo demais a minha família. Como eu gostaria de estar em casa hoje, podendo falar, partilhar, reclamar com os irmãos ali, né? É coisa de família. Mas o tempo não é propício. A saudade dói, mas eu preciso ser prudente, porque se eu saio de Cachoeira Paulista, vou para Minas Gerais, eu corro o risco de contaminar os meus pais, que já são idosos, e voltando para a comunidade, contaminar toda a grande comunidade. Então, por prudência e obediência, eu preciso viver este isolamento social. Dói, a saudade dói. Assim como a saudade daqueles entes queridos que partiram, que faleceram, que hoje nos restam apenas a memória dos bons momentos, mas é necessário vivermos este tempo sim. E tempos difíceis virão porque Jesus mesmo nos diz: expulsarão das sinagogas, matarão por causa do meu nome. Mas na hora certa que isso acontecer, a graça do Espírito Santo será derramada sobre nós. E assim como a Canção Nova, ao longo destes anos, mais de 40 anos aí evangelizando, vem nos preparando para o fim dos tempos e profetizando, clamando a graça do Espírito Santo, pedindo a graça do batismo no Espírito Santo sobre o Brasil, sobre nós. E ela continuará nos preparando para estes dias. Agora, uma coisa que me vem à memória: se existisse um controle de qualidade de cristão, por exemplo, igual um site de vendas por aí, né? Você faz uma compra e depois você vai lá e qualifica o vendedor. Você vai lá num site famoso de vendas, você faz a compra, recebe, você vê, olha, depois você vai lá e pode avaliar o produto. Se existisse um site, assim como o Reclame Aqui, como a Anatel e tantos outros sites, onde depois vem as qualificações da empresa em relação ao ser cristão, como você seria qualificado hoje? Como seus amigos o qualificariam? Qual seria a sua reputação? Seria 5 estrelas, 4 estrelas, 3 estrelas, 2 estrelas ou 1 estrela em relação à sua fidelidade e ao seu testemunho de vida? Porque hoje nós somos chamados à fidelidade a Deus. Não podemos ser meia boca. Ou eu sou cristão ou eu não sou. Porque se eu continuar em cima do muro, quando vier as perseguições, as injustiças, quando mentirem contra nós, quando for nos pedido, ou você renuncia a Cristo, ou nós te matamos, se eu não tiver uma qualidade satisfatória de cristão, ou seja, se eu não for cristão 100%, eu corro o risco de renunciar a Cristo Jesus. Mas hoje nós somos chamados à fidelidade a Deus, a amar como Deus amou, porque Jesus nos pede isso no Evangelho. Perdoar 70 vezes 7. Se o seu irmão pecar contra ti 7 vezes, e ele vir 7 vezes até você e pedir perdão, você precisa perdoar. Perdoar e amar até mesmo os seus inimigos. E assim, ao mesmo tempo, perdoar até mesmo aqueles que nos perseguem. Jesus nos alertou, Jesus não nos enganou.
Assim como eu fui chamado ao sacerdócio, assim como eu fui chamado a ser canção nova, Deus não me enganou. Deus, diante das palavras, diante do meu chamado, diante das minhas experiências nos encontros vocacionais, ou até mesmo antes, ali Deus já alertava-me. Não será fácil, mas vale a pena. E olha, se Ele tivesse falado ponto por ponto tudo o que eu tivesse que passar até aqui, ou o que eu ainda vou passar, talvez, eu correria naquela época. Porque talvez eu não entendia muito bem essa dimensão, mas Deus nos alertou, Ele não engana ninguém. Veja, a igreja é perseguida de todos os lados. O ano passado mesmo nós vimos diversas situações onde o nome de Cristo foi utilizado como um modo de blasfêmias em filmes, documentários, em desfiles, até mesmo este ano. Mas a nós cabe a fidelidade, porque a fidelidade a Cristo nos levará a viver com fidelidade a nossa missão e o nosso ministério. Eu não sei como você se encontra hoje, talvez desesperado por causa de toda a situação da pandemia, ainda mais a incerteza econômica, porque isso vai complicar um pouquinho mais. Eu não estou dizendo isso aqui para te desesperar, não, pelo contrário. Porque muitas vezes nós esperamos a solução de uma pessoa humana. Nós colocamos a confiança em pessoas, em homens, e esquecemos de colocar a nossa confiança em Deus. Para que o seu desespero passe, para que o seu medo do futuro passe, a sua confiança precisa estar em Deus, assim como os discípulos, assim como Paulo, assim como Barnabé, assim como Pedro. Até mesmo diante do martírio foram fiéis, não renegaram, não negaram o nome de Cristo, assim como tantos outros mártires, assim como os santos nos ensinam. São João Paulo II, hoje que nós celebramos o seu centenário, ele que nos ensina o dom do amor, do perdão, ele que é o peregrino do amor, que nos ensina a perdoar. E Jesus está junto de seus discípulos, mas aproxima-se a hora de sua partida, e ali ele nos alerta que a vida dos discípulos será exigente, terão que enfrentar adversidades, mas também nos dá uma esperança. O Espírito Santo Paráclito Defensor, que nos levará a viver a fé autêntica e verdadeira a partir da minha confiança, a partir da minha intimidade com Deus. Porque uma vida de intimidade, uma vida de oração, traz paz interior. E a paz interior nos leva a ouvir e a acolher a vontade de Deus em nossas vidas. Aí eu encerro com uma pergunta. Se você fosse qualificado hoje, diante da sua vivência cristã, você seria um cristão 5 estrelas? Ou você estaria entre as outras 4? Porque se você estiver no meio, nem quente e nem frio, o Senhor vai te vomitar. Porque eu não posso ser um cristão meia boca. Ou eu preciso ser cristão ou não ser cristão. A nós cabe dar uma resposta. É a força do amor que vence a lógica do mundo e traz a verdadeira vida, assim como nos ensina São João Paulo II. Santo Afonso de Ligório também nos ensina: a vida presente é uma guerra contínua com o inferno, na qual corremos cada instante o perigo de perder a Deus. Ou eu sou 5 estrelas, ou eu não sou nada. Ou eu sou santo, ou eu não sou nada. Ou santos ou nada, assim como nos ensina o nosso pai fundador, Monsenhor Jonas Abib. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Neste ofertório, você possa ofertar a sua vida, o dom mais precioso que o Senhor nos deu. Mas também eu estendo as minhas mãos a vocês, peço a sua ajuda. Nos ajude a evangelizar
e a continuar chegando até a sua casa. Na TV deve estar aparecendo aí agora o QR Code, você pode usar o seu smartphone para fazer a sua doação, ou acesse clube.cançãonova.com e ali tem as diversas formas de se tornar um evangelizador conosco. Deus abençoe e muito obrigado.